A paz de Deus Filho para você em Marcas da Fé. Hoje eu estou trazendo 1 Coríntios, capítulo de número 15. É um trecho da Bíblia extenso e é muito interessante. Foi uma memorização com trabalho. Que diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, que por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois apareceu a Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, apareceu também a mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Mas se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo era um homem de pesquisa. Está se referindo ao Salmo 110, versículo 1, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que todas as coisas lhe subordinou. Quando, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Porque também nós nos expomos a perigo a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, na glória que tenho em vós outro, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade que é justa e não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como o de trigo ou qualquer outra semente. Deus dá o corpo como lhe aprove a dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra as das aves, outra as dos peixes, e há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra as das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Paulo era um homem de pesquisa, está escrito lá em Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é dos céus. Assim como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Assim como é o homem celestial, tais são os celestiais. Porque assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Porque assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos de trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. É necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrito. Paulo era um homem de pesquisa, está escrito lá em Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará todas as lágrimas dos rostos e arrancará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Porque o Senhor falou, e assim se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.